Quero convidar os irmãos primeiro a sentar e a abrirem a palavra de Deus na segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 13. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 13 até o versículo 17. Nos diz assim a palavra do Senhor: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Amém. Meus irmãos, nós lemos no início desse culto o texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 1 a 6, que conta um episódio trágico, difícil na vida não só de Davi, mas daqueles valentes que acompanhavam Davi, assim também como os moradores da cidade de Ziclag. Davi havia saído para uma empreitada, para uma guerra, para uma batalha, e a cidade de Ziclag, que era onde Davi morava, ficou desprotegida. E enquanto Davi estava fora com os seus valentes, alguns homens amalequitas deram contra aquela cidade, saquearam aquela cidade, sequestraram as mulheres e os filhos daquela cidade, daqueles homens que estavam na batalha, e como se não bastasse, colocaram fogo naquela cidade, incendiaram completamente a cidade. Quando Davi então retorna, ele e os seus valentes, os seus soldados, eles se deparam com todo aquele cenário, e o relato da palavra nos traz é que eles choraram e choraram até não terem mais forças para chorar. Imagina você passar por uma situação assim. Você chorar, você prantear, você sofrer até não ter mais forças para chorar. Foi o que aconteceu com aqueles homens. Não é uma situação fácil. Aqueles homens então, que eram os valentes de Davi, que foram treinados por Davi, que foram discipulados por Davi, diante daquela catástrofe, diante daquela adversidade, começou a surgir no coração deles uma raiva por Davi. E o que o relato da Escritura nos traz é que chegaram ao ponto de desejar apedrejar Davi. Imagina só, a que ponto o sofrimento, a que ponto as adversidades, a que ponto a tristeza extrema, o desânimo extremo pode levar o nosso coração. O que tomou conta do coração daqueles homens foi o desejo de ir contra Davi, apedrejar Davi. Talvez, irmãos, porque o nosso coração olha tanto para as circunstâncias e elas tomam tanto o nosso coração, que as vozes que começam a ecoar dentro de nós sejam exatamente as vozes do desânimo, as vozes da ira, as vozes do que você precisa fazer alguma coisa, você precisa se levantar, você precisa dar uma resposta à altura, e muitas vezes até nós nos cercamos de pessoas que trazem consigo o mesmo discurso. Olha, você precisa fazer alguma coisa. Olha, quem fez contra você precisa pagar. Olha, você está enfrentando isso aí porque armaram contra você e você precisa dar uma resposta a essa circunstância. Ou muitas vezes até nós somos estimulados por essa filosofia que toma conta do nosso tempo, que faz de alguma maneira as pessoas olharem para dentro de si e pensarem que dentro de si existe uma força, um poder, algum estímulo que possa acontecer para que a gente levante a cabeça, sacuda a poeira e dê a volta por cima.
hoje, nos nossos tempos, né, nos nossos dias, eu estava essa semana acompanhando um blog de uma pessoa que tem caminhado por essa perspectiva de estimular os outros e fortalecer as pessoas com a sua autoestima, essa coisa toda. E o que a pessoa descrevia na sua página e alguns vídeos da pessoa que estavam lá era exatamente isso: olha, você precisa pensar mais e melhor sobre você. Se você não tiver uma boa autoestima, se você não olhar para você e não der valor a você, quem é que vai dar? Então parte de você, a responsabilidade é sua. Nossa, faça o seu nome, faça a sua vida. Existe uma força, uma energia positiva que precisa sair de dentro de você e precisa contagiar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Agora imagina, em uma circunstância você traz tudo isso como sendo uma verdade, você acredita em tudo isso e você passa a reagir assim. Até quando essa força interior, até quando essa energia interior vai durar? Eu digo, irmãos, que até o ponto em que um gigante maior se levanta e a gente percebe a nossa falência e a nossa completa inaptidão para responder às circunstâncias, para responder aos gigantes que se colocam diante de nós. Hoje pela manhã o presbítero André, na sua pregação aqui, ele citou aquele episódio de Davi diante de Golias. E é interessante porque todo aquele exército de Israel ali, o exército de Saul, foi treinado para a batalha. Eram homens fortes, eram homens que podiam carregar uma armadura, uma espada pesada, um escudo pesado. Eles foram treinados para aquilo. Mas diante do gigante Golias, todos eles tremiam dentro da sua armadura. Por quê? O que é que aconteceu? Quem falava ao coração daqueles homens? Qual era o estímulo? O que é que estava no coração deles? De repente, o estímulo de que você é forte, você foi treinado e você pode vencer, nesse momento não funcionava muito não. Porque funciona até o ponto em que é um discurso muito bonito, onde eu recebo um bom dinheiro para estimular você com isso. Mas quando se encontra no campo de batalha, diante dos gigantes reais, parece que esses estímulos não fazem muita diferença nem na vida daqueles que falam essas coisas, porque geralmente falam por conta de vários desencantos e de várias circunstâncias que não conseguiram vencer na própria vida. Então, olha, vamos então dar a volta por cima e pensar, ou fazer os outros pensar, que eles podem galgar ou conseguir alguma coisa a mais, crendo em tudo isso que a gente está falando. Mas diante dos gigantes, essas filosofias caem, assim como as armaduras dos soldados de Israel caíram. Entretanto, aparece ali um jovenzinho franzino e de boa aparência, que não botava medo em ninguém, pastor de ovelhas, que olha para tudo aquilo ali com outros olhos. E a pergunta, irmãos, é: o que fez Davi olhar para toda aquela circunstância com outros olhos? O que fez Davi contemplar a mesma circunstância que os outros soldados contemplavam com um coração diferente? É o que enche o coração, irmãos. E aqui nesse texto, diante de mais uma circunstância adversa, enquanto todos os outros estavam irados, estavam zangados e buscando alguém para derramar a sua ira, buscando alguém para derramar o seu ódio, e esse alguém era Davi, porque Davi os havia convocado para irem para o campo de batalha. É nesse momento que Davi se reanima no Senhor. As mulheres de Davi foram sequestradas. Davi também estava passando pela mesma circunstância, mas Davi se reanima no Senhor. Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi essa pregação, Deus falou muito ao meu coração, mas ficou uma interrogação na minha mente. Como Davi se reanimou no Senhor? Qual foi o processo que Deus usou para reanimar Davi? Porque às vezes fica muito vaga a ideia, Davi se reanimou no Senhor. Mas o que foi que aconteceu? Um anjo visitou Davi, uma espada de fogo passou diante dos olhos de Davi, alguém de repente apareceu para Davi, falou a palavra de Deus para Davi. O que foi que Deus usou para reanimar o coração de Davi? Para reavivar o coração de Davi? E eu confesso, irmãos, não creio de forma alguma que foram palavras de lisonja ou palavras que de alguma maneira tentassem fazer com que Davi elevasse a sua percepção sobre ele mesmo. Não foi isso.
Mas o que de fato Deus usa para animar o nosso coração é o que Paulo vai descrever aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Porque a igreja de Tessalônica estava inserida num contexto muito difícil, irmãos. Quando Paulo ele sai da cidade de Filipos, ele sai da cidade de Filipos debaixo de um grande sofrimento, de uma grande perseguição. E é interessante que Paulo ele não perde o coração por causa das circunstâncias. Paulo não deixa de adorar a Deus, Paulo não deixa de buscar a Deus, Paulo não abandona a sua fé. Pelo contrário, Paulo sai, ainda dentro da sua segunda viagem missionária, e chega até a cidade de Tessalônica, como Lucas relata para a gente no capítulo 19 de Atos, pregando a palavra de Deus. Paulo ele chega naquela igreja e começa a pregar, ele chega naquela cidade e começa a pregar. E ele passa a pregar nas sinagogas e, como de costume, também nas praças. E o que acontece é que os judeus daquela cidade, movidos de inveja, é o que Lucas relata para a gente no capítulo 19 de Atos, do versículo 1, em Atos 17, do versículo 1 ao versículo 9. O que acontece é que aqueles judeus, movidos de inveja, eles saem pelas ruas, ajuntam pessoas da malandragem, pessoas que estavam espalhadas pela rua, e eles começam a proclamar que Paulo, assim como outros, estão ali criando um levante na cidade contra César, contra o imperador romano. As pessoas então avisam a Paulo, Paulo e Silas saem de Tessalônica, e Jason, que era o homem que hospedava aquela igreja, é preso. E após pagar fiança, Jason é solto. Entretanto, a perseguição contra aqueles irmãos, ela permanece. As lutas que aquela igreja enfrenta, permanecem. Agora pense você comigo, é uma igreja nova. É uma igreja recém-plantada, que no seu nascedouro já enfrentou lutas e perseguições. Pessoas daquela cidade foram presas, pessoas daquela cidade foram perseguidas, passaram por lutas. O próprio apóstolo Paulo teve que se retirar daquela cidade por causa das perseguições, mas o fato é que a fé daqueles irmãos, ela cresce. E quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo no capítulo 1 fala sobre a operosidade da fé daqueles irmãos, da abnegação do amor daqueles irmãos e da firme esperança que aqueles irmãos nutriam no Senhor Jesus. A fé daqueles irmãos não era uma fé meramente intelectual, não era uma fé meramente estática, era uma fé que se movia, era uma fé que os fez abrir mão dos ídolos. Dentro de um contexto de idolatria, de um contexto de paganismo, aqueles irmãos de fato colocaram a sua esperança no Senhor Jesus e abriram mão dos ídolos, largaram a idolatria. Era uma nova vida, assim como nós cantamos. A gente quer abrir mão daquilo que não nos convém mais, de antigos hábitos. Aqueles irmãos exercitaram a sua fé de forma prática. Não era aquela fé como a gente vê hoje. Há um grupo de jovens extremamente intelectuais, igrejas extremamente intelectualizadas, mas que não vivem, não experimentam no dia a dia a fé. Diante dos gigantes, diante das circunstâncias, diante das adversidades, começa a murmurar, começa de alguma maneira a olhar para as pessoas e dizer assim: olha, a minha luta é contra você, você armou para mim. De alguma maneira a gente começa a olhar, ou quando não é uma luta, a gente simplesmente cede às circunstâncias. Não, porque todo mundo faz, o que é que tem de mais? Olha, se não for assim as coisas não andam. Você sabe, o que manda na vida real é o dinheiro, não é a fé. E a gente passa a agir, irmãos, como qualquer pagão, como qualquer pessoa que não conhece a Cristo. Nos metemos nas mesmas negociatas, nos metemos nas mesmas enroladas, deixamos de fazer aquilo que é correto aos olhos de Deus e também aos olhos dos homens, porque de alguma maneira a nossa fé é meramente intelectual. Não é uma fé que crê num Deus que de fato intervém na história, num Deus que de fato tem a história na palma das suas mãos, num Deus que de fato age, num Deus que de fato age e passa a crer naquilo que se pode fazer pela força do braço. Isso não é fé, irmãos. Isso não é fé. A fé de fato acontece e opera no coração, gerando essa crença num Deus que é vivo, que tem a minha história nas suas mãos e que rege todas as coisas conforme o conselho da sua vontade.
de modo que todas as coisas, as favoráveis como também as desfavoráveis, contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Porque em meio a todas essas circunstâncias, o produto final da redenção, que é a glória de Deus, tem sido forjado em nós, que é a imagem de Cristo Jesus. Em meio a tudo isso, Deus tem conformado o seu povo à imagem de Cristo Jesus. Isso sim, irmãos, é caminhar por fé. E essa era uma igreja que caminhava por fé. Só que estavam imersos nesse ambiente de perseguição, de adversidade, nesse ambiente de lutas. E aí, ao invés de Paulo usar de uma linguagem de bajulação, ao invés de Paulo usar de mera lisonja humana, de perspectivas humanas, ou de sentimentos de afirmação com base no coração do homem, como que se você tem uma força interior, você tem um brilho interior, você pode mais, você sabe mais, você é melhor do que as pessoas dizem que você é. Mais do que isso, Paulo ele não firma a sua teologia no homem, mas ele fala aqui do que de fato pode gerar perseverança no coração daquela igreja, do que de fato pode animar o coração daquela igreja, do que pode fazer com que eu e você, nos nossos dias, nós permaneçamos firmes, mesmo em meio às circunstâncias adversas, mesmo em meio às nossas crises, não apenas exteriores, mas as crises do nosso coração também. Muitas vezes o desejo que nos toma por afirmação, muitas vezes o desejo que nos toma por identidade, muitas vezes o desejo que nos toma por poder, e a gente muitas vezes esquece dessas coisas e se percebe no mesmo emaranhado que aquelas pessoas que não conhecem a Deus estão. O que é que pode resgatar o nosso coração? O que é que pode reanimar o coração? O que é que Deus usa para dar uma injeção em nós, para que de alguma maneira a gente volte a pulsar, a gente volte a caminhar, a gente volte a ter os olhos brilhando, o coração pulsando, queimando de paixão por Deus de novo e servindo a Deus com alegria. Paulo então aqui, ele traz essa realidade para aquela igreja. O que é que de fato vai encher o coração daquela igreja, que pode ser um novo ânimo, gerar um novo tempo na vida daquela igreja. Ele começa então o versículo 13 com essa palavra entretanto, que ela faz uma ligação ao texto anterior. E no texto anterior, Paulo fala sobre o caráter do homem da iniquidade, sobre essa filosofia, ou sobre esse espírito do tempo, que é anticristo, e que não é diferente nos nossos tempos. Assim como nos dias da igreja de Tessalônica, existia o anticristo, ou espírito do anticristo, esse espírito do tempo, que conduz o coração das pessoas ao alto louvor, à autoadoração, à autoexaltação, a olharem para si mesmos. Esse espírito da Babilônia, esse espírito de Babel que está presente, de tornar o nome célebre, de produzir uma comunidade, ou de produzir uma cultura, com base no eu, com base no homem, no humanismo. Irmãos, esse é o espírito do tempo, é o espírito do anticristo, e estava presente desde a queda, e está presente na igreja de Tessalônica, assim como está presente nos nossos dias. E Paulo diz assim, olha, diferentemente disso, mesmo em meio a isso, o que é que pode guardar o coração? E ele inicia dizendo então, devemos sempre dar graças a Deus. Não é interessante isso? Porque talvez o mais próprio fosse, devemos agora então murmurar contra Deus, porque nós somos cabeça, não somos cauda, porque nós somos a menina dos olhos de Deus, nós nascemos para triunfar, nós nascemos para isso ou para aquilo outro, como algumas falsas teologias pregam nos nossos dias. Nós não nascemos para sermos de alguma maneira pisados e enxotados pelo mundo, não. Nós somos a princesa de Jesus, a igreja de Jesus. Mas o triunfo da igreja, irmãos, ele não se dá nessa perspectiva que essa teologia paganizada tem trazido nos nossos dias. O triunfo da igreja de Jesus se dá por meio da própria cruz de Cristo, onde em meio a todas as adversidades em que estamos inseridos, o nosso coração se torna cada vez mais parecidos com Jesus. E nós perdemos mais porque já ganhamos demais.
E nós somos chamados a abrir mão cada vez mais, porque já recebemos o que não merecíamos. E a matemática do reino, ela funciona dessa perspectiva, irmãos. Como é que a gente pode se regozijar na perda? Como é que a gente pode se regozijar abrindo mão de direitos que muitas vezes temos? Como é que a gente pode sentir alegria em meio às tribulações? Pois é exatamente essa a matemática do reino. Porque, irmãos, existe uma alegria indizível dentro de nós, que gera ações de graças. E graças nós damos porque recebemos algo que não merecíamos. É interessante quando a gente chega em alguns cultos, e as pessoas dizem assim, olha, quero oferecer aqui um culto em ações de graças a Deus, pela vitória que a gente teve aí, às vezes no final de um curso de faculdade, ou porque conseguiu alguma coisa, mas no relato das pessoas você percebe que as ações de graças não são para Deus. E aí a pessoa, quando geralmente vai dar o testemunho, diz assim, ó, eu sou grato a Deus porque eu abri mão do tempo, né? Enquanto todos os meus amigos me chamavam para farra, eu estava lá estudando. Eu estava lá me dedicando, olha, eu disse não a muita coisa. Olha, eu me esforcei pra caramba. Olha, eu fiz por merecer. Aí no final, graças a Deus. Irmãos, se é por merecimento, eu tenho o que para agradecer? Se eu trabalhei, eu sou merecedor do meu salário. Paulo fala isso em Romanos. Mas se eu não trabalhei e eu recebi alguma coisa, aquilo é graça. E nós sabemos, irmãos, que nós não só não trabalhamos, como também trabalhamos contra. E mesmo assim, Deus recebeu nos dar. É por isso que Paulo está trazendo aqui essa verdade. Damos sempre graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor. E ele passa aqui uma lista de 5 motivos de gratidão que nós temos que ter sempre no nosso coração. E a primeira delas é, nós somos amados pelo Senhor. A palavra amados, como Paulo usa aqui, ela está num sentido completo, num sentido perfeito. Não é algo que precisa ser acabado, que precisa ser aprimorado. O amor de Deus por aqueles irmãos é completo. Não dependia, inclusive, da fidelidade daqueles irmãos. O fato é que Deus os amava. E o amor de Deus é sempre constante e é imutável. O amor de Deus não depende das circunstâncias. Perdão. O amor de Deus não depende daquilo que o meu coração faz ou deixa de fazer, mas o amor de Deus simplesmente ama. Deus ama e ponto final. Não tem como Deus amar mais você amanhã porque você fez um jejum de 24 horas. E amar menos você depois de amanhã porque você resolveu passar o dia na Netflix lá e não buscou a Deus e não leu a palavra de Deus. O amor de Deus não muda por causa disso. E talvez isso seja algo que é muito difícil para a gente entender. Porque nós somos treinados desde cedo a um amor que é condicional. Nós conhecemos um amor que é com base, ele tem como base a troca. Não é? Você faz e aí as pessoas então passam a amar você porque você fez algo bom para elas. Você vai ganhar aquela bicicleta porque você estudou muito e no final do ano você passou lá, vai mudar de série e aí você vai ganhar uma bicicleta. Mas se de repente você desobedece, muitas vezes aquele amor ele vai esfriando. Ou ele deixa de existir, porque na verdade pessoas hoje em dia são descartáveis. Então é muito fácil, e com a mesma velocidade que se ama, hoje em dia se desama também. A pessoa começa a namorar e já coloca lá nas redes sociais, né? Você é o sol da minha praia, a tampa da minha panela, é o amor da minha vida. E daqui a uma semana o amor acabou. E aí muda de tampa, muda de sol, muda de tudo, porque mudou, acabou. O que foi que aconteceu? Não rolou a química. E aí, o amor? E todo aquele amor? E o amor que não leva em consideração os seus próprios interesses? E o amor que não se exaspera? E o amor que não arde em ciúme? Não, isso aí passou. Não, irmãos. O problema está na definição que nós temos sobre o que é amor. Por isso, quando ouvimos sobre o amor de Deus, o nosso coração ele fica meio que titubeando, a gente tem dúvidas. Mas o amor de Deus, ele é constante, ele é imutável. O amor de Deus reflete o caráter de Deus. Deus, quando ele declara o seu amor por aquela igreja, por meio de Paulo,
ele está dizendo que esse amor é completo, ele não precisa ser aprimorado, não precisa ser acabado, ele não cresce nem diminui, ele ama. Ele ama. E é o primeiro aspecto que o apóstolo Paulo coloca aqui: vocês são amados pelo Senhor. Um segundo aspecto que Paulo coloca: vocês foram escolhidos por Deus desde o princípio para a salvação. E isso é tremendo, irmãos, porque relata um ato deliberado da parte de Deus. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 4, Paulo vai dizer que Deus nos escolheu em Cristo desde antes a fundação do mundo. Aqui ele usa a palavra princípio. O fato é que nós não tínhamos condições nenhuma de escolher a Deus. Nós não tínhamos. E é muito simples, irmãos, e nós conhecemos bem essa história. Deus criou o homem para a sua glória, para o deleite nele, para refletir a imagem dele. Só que o homem foi enganado e passou a pensar que ele poderia deleitar-se em si mesmo, que ele poderia ter a vida como sua, que ele poderia refletir a sua própria imagem. Ele creu na mentira do diabo e ele resolveu então desobedecer a Deus, pecou e morreu. E a partir daí, todos nós, como descendentes de Adão, todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Todos nós somos chamados pela palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 3, de inúteis. Porque perdemos completamente a nossa utilidade original. Nós não conseguimos mais, de alguma maneira, buscar a Deus, ter fé em Deus, confiar em Deus, se deleitar em Deus. Nós não conseguimos mais. Passamos a pensar que a vida é nossa e a gente faz dela o que a gente quiser, que ninguém deve se meter na nossa vida. Passamos a crer na mentira, que de alguma maneira as coisas que eu faço, os títulos que eu tenho, os amores que eu tenho, as coisas que eu desenvolvo na vida, elas trarão satisfação, completude ao nosso coração, ao meu coração. Passamos a crer que de alguma maneira nós não precisamos de Deus. E nos nossos dias, substituímos Deus por valores. Então simplesmente eu posso ser bom, fazer o bem às pessoas, eu posso ser ético, eu posso ser justo, mas isso não quer dizer que você é salvo. Essas coisas não testificam da salvação. A pessoa pode ser a maior moral do mundo, a maior ética já existente, a pessoa pode ser tudo, mas se ela não for escolhida por Deus, ela vai para o inferno como o pior traficante, estuprador ou qualquer coisa do tipo. Porque não são boas intenções que nos levam para o céu, irmãos. Mas é o fato de Deus ter amado e ter nos escolhido para a salvação em Cristo Jesus. É esse fato. Agora pensa no seguinte: você não merece absolutamente nenhum bem de Deus. Pelo contrário, assim como eu, você merece a justa ira de Deus e a condenação de Deus. Lá em Gênesis capítulo 3, Deus poderia ter passado a régua ali e ter dito assim: acabou tudo. Só que Deus desenvolve ao longo da história uma linha, um plano de salvação. E Ele vai tomando remanescentes, Ele vai salvando pessoas completamente inadequadas, incapazes, fracas, perdidas. Ele vai resgatando essas pessoas e vai enxertando essas pessoas num chamado povo de Deus. E aí Deus chega até você. E se de alguma forma você acha que foi a sua antecedência, né? Aqueles que vieram antes de você, que deram a você o legado ou o pedigree de evangélico, ou se você acha que foi por uma escolha sua, tudo bem, você não tem motivos para se reanimar no Senhor de acordo com essa verdade, porque seria um mérito seu. Mas se você se sente completamente inadequado, pecador, fraco, digno da ira de Deus, da justiça de Deus, irmãos, ao ouvir sobre o fato de que Deus escolheu você, não pelo que você poderia fazer para Deus, mas pelo simples fato dele ter escolhido você, porque ele quis escolher você, isso humilha o nosso coração e gera gratidão no nosso coração. E a gente entende o porquê daquele hino: não sei porquê de Deus o amor a mim se revelou, não sei porquê meu Salvador na cruz me resgatou, mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará o meu tesouro até o dia final.
e a gente passa a ter gratidão no coração. A doutrina da eleição, irmãos, humilha o nosso coração. Porque Deus não elegeu os melhores. O que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, ainda no capítulo 1, é: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Escolheu as coisas fracas desse mundo. Escolheu aqueles que não são, para reduzir a nada aqueles que acham que são alguma coisa. Deus escolheu você. E se há algo que pode trazer ânimo para o coração daquela igreja, Paulo sabe, é isso. Deus os escolheu para a salvação. E ele vai dizer que essa escolha se efetuou por meio do Espírito e fé na verdade. Duas coisas aqui. A santificação que acontece por meio do Espírito, que Paulo fala aqui, é essa separação. E talvez esse seja um exemplo bem propício. Nós vamos participar daqui a pouco da mesa do Senhor. Irmãos, esse pão não deixou de ser pão, nem o suco de uva deixou de ser suco de uva. Eles não passam por uma transformação de substância, uma transubstanciação. Ele não se torna corpo nem sangue do Senhor Jesus. Não se torna. Continua sendo pão e continua sendo suco de uva. Poderia ser bebido num delicioso churrasco. Pegar essa garrafa de suco de uva aqui, assando uma carninha de noite, assim naquele friozinho gostoso, você tomando um suquinho de uva ali, maravilha. Ou então um pãozinho assado com manteiga lá na chapa, delícia, bota um requeijãozinho em cima depois, fica delicioso. Só que eles foram separados, eles foram tirados de um uso comum. Eles foram tirados daquilo que normalmente nós faríamos com ele para um uso especial. Foram separados, santificados, consagrados para fazer parte hoje da mesa do Senhor. Da mesma forma, irmãos, Deus nos tirou de um império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou de um legado, de um uso comum. Nós estávamos jogados nesse mundo como qualquer outro cidadão desse estado, dessa cidade. Nós estávamos destinados para o pecado, para a perdição eterna, e críamos nisso e fazíamos essas coisas. Mas um dia, aprove a Deus, por meio do seu Espírito, colocar no nosso coração fé para que pudéssemos crer na verdade da palavra, e nos resgatou desse legado, desse uso comum, nos separando para Ele. Nesse processo, irmãos, nós temos hábitos, nós temos vontades, nós temos uma cosmovisão que passa a sofrer um processo de confrontação e de transformação. Existe uma questão de coerência agora presente. Em Efésios, no capítulo 4, por exemplo, depois de falar sobre a salvação, a obra de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, de que somos, ou de que aquela igreja é uma nova criação no Senhor, são filhos de Deus, o apóstolo Paulo inicia o capítulo 4 aplicando da seguinte forma: irmãos, vivam de maneira digna do evangelho a que vocês foram chamados. E ele começa a trazer ainda no capítulo 4 e no capítulo 5 vários hábitos que são comuns a qualquer cidadão da cidade de Éfeso. Mas que por compreender, por ter a consciência de que eles foram separados pelo Espírito Santo, aqueles irmãos agora desfrutavam de uma nova realidade. A vida não passa a ser mais compreendida por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos, pelas notícias que chegam até nós. Mas a vida passa a ser interpretada nessa santificação, nessa separação que o Espírito faz por meio das lentes da palavra de Deus. E aí Paulo usa o termo por meio da fé na verdade. E entre esse segundo aspecto, irmãos, quando nós não conhecíamos a Deus, nós críamos que a nossa vida era verdade. E tudo aquilo nós fazíamos de forma muito sincera porque críamos ser verdade. Então, quando eu saía para encher a cara com os meus amigos, eu saía porque eu cria que aquilo ali alegrava o coração. Só que quando Deus me separou, eu passei a desfrutar de uma nova alegria, de uma nova perspectiva. Aquele que mentia não minta mais, aquele que furtava não furte mais, porque foram enxertados ou inseridos numa realidade completamente diferente. Irmãos, por exemplo, é loucura, hoje na escola dominical, lá na nossa classe, estávamos conversando e no final da aula,
uma pessoa trouxe uma pérola de grande valor. E é um disparate para qualquer pessoa que não conhece a Deus. Paulo diz isso, que o evangelho é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E a loucura foi a seguinte: nós passamos em Cristo a sentir prazer nos sofrimentos, nas tribulações, nas perseguições. Como é que alguém pode sentir prazer em meio aos sofrimentos? Quando nós temos a consciência da palavra, que Deus age em meio a todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Mas veja só, como é que eu posso, e não é simplesmente, eu estou muito feliz porque eu estou sofrendo aqui, porque eu estou sendo assaltado e meu filho tomou um tiro. Não, não é prazer nessas coisas, mas é saber que a mão soberana de Deus tem conduzido toda a história, inclusive as piores catástrofes, as adversidades, o sofrimento, para nos conformar à imagem do seu Filho. Então o regozijo, a alegria é saber que em meio a isso, Deus tem me tornado mais parecido com o Senhor Jesus. Mas essa interpretação de vida, irmãos, pregue isso ou fale isso para qualquer pessoa na universidade que você estuda, ou no seu local de trabalho, fala isso. O que é que você acha que as pessoas vão dizer de você? Como é que você acha que as pessoas vão olhar para você? Chega lá e diz como Paulo: porém agora eu sinto mais prazer nas fraquezas, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Chega para qualquer pessoa aí fora e vai dizer isso. As pessoas vão olhar para mim, para você, e vão dizer assim: você está doido, bateu a cabeça, fumou o quê? Porque, irmãos, isso é loucura para quem está perdido. Mas essa é a nova interpretação que a verdade da palavra nos traz. E Jesus, ele se define como sendo o caminho, a verdade e a vida. Logo, irmãos, não existe verdade fora de Jesus. E nós agora passamos por esse período de confrontação do nosso coração. A nossa cosmovisão vai sendo confrontada, o nosso coração vai sendo confrontado, as bases que alicerçam aquilo que nós vemos e interpretamos sobre a realidade vão sendo confrontadas, vão sendo quebradas e vão sendo construídas bases com fundamento sólido. Por isso que em Romanos 12 o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por isso que em Hebreus capítulo 4, o autor aos Hebreus diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela corta, ela divide aquilo que é indivisível dentro de nós, e discerne pensamentos, intenções, as motivações do nosso coração. Confronta a nossa vida, destrói as bases idólatras, apóstatas e constrói novas bases, novos fundamentos, novas colunas de sustentação para a nossa vida, com base agora na verdade da palavra e não na minha verdade. E é essa verdade que liberta, irmãos. A gente vê um uso muito errado desse versículo, né? E conhecereis a verdade vos libertará, como se fosse a defesa da minha verdade. Mas esse texto não fala sobre isso. Conhecereis a verdade é Cristo. É essa verdade que liberta. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a verdade que liberta. Liberta o nosso coração do cativeiro das ideologias, das filosofias, das mentiras desse mundo. Fomos libertos, separados por meio do Espírito e fé na verdade. Mas também um quarto aspecto é: fomos chamados por meio do Evangelho. Chamados por meio do Evangelho. Em Romanos, no capítulo 1, Paulo define Cristo, Jesus, como sendo o Evangelho. O Evangelho não é simplesmente um céu sem problemas. O Evangelho não é a prosperidade do aqui e agora. O Evangelho não é um bem-estar que eu passo a desfrutar, porque eu creio agora que eu sou cabeça e não sou cauda, que eu creio agora que eu tenho um bem maior, que eu faço atos de bondade e eu me sinto bem com isso. O Evangelho é Jesus, irmãos.
A boa nova de Deus, o anúncio de Deus, o presente de Deus para nós, o que Deus tinha de mais precioso para nos entregar, essa boa notícia, essa boa nova é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Ele é o Evangelho, Ele é a boa nova. Naquele livro Em Busca de Deus, que antes foi traduzido como Teologia da Alegria, de John Piper, em um dos capítulos, John Piper fala lá sobre o céu. E ele diz assim, olha, imagina o céu com todas as comidas que você mais gosta, e você podendo comer tudo sem engordar. Imagina o céu com a possibilidade de fazer todas as viagens, os cruzeiros, os melhores hotéis, tudo o que você sempre sonhou. Imagina o céu sem aquelas pessoas que são chatas, sem aquelas pessoas que cozinham a sua paciência. Imagina o céu só com gente boa, com gente que você gosta. Imagina um céu sem sofrimento, só com coisa boa, só com alegria, gente rindo o tempo todo, gente feliz o tempo todo, os melhores parques, os melhores passeios, as mais belas paisagens, sem Cristo. Pior é saber que todo esse cenário encanta o coração da gente, porque parece que o evangelho que mexe com o nosso coração é o evangelho da prosperidade, ainda que a gente não queira admitir. É o evangelho das circunstâncias favoráveis. É o evangelho do dólar de R$1. É o evangelho das grandes promoções, das grandes oportunidades, dos melhores apartamentos, das melhores casas, dos melhores carros, dos impostos bem aplicados, ou melhor, né? Sem imposto e tudo muito bem aplicado. É esse tipo de evangelho, irmãos. É o evangelho dos amores perfeitos, das declarações bonitas, dos filhos perfeitos, do marido, da esposa perfeita. É esse tipo de evangelho que encanta o nosso coração. E talvez se nós tivéssemos tudo isso, a gente olhasse como a Europa olha hoje, né? Jesus para quê? Jesus é para vocês lá da América do Sul, que tem fome, que vivem lá, né? Submundo, mas para a gente nós temos boas escolas, nós temos bons sistemas de saúde, nós temos boa educação, nós temos segurança, nós temos tudo. Jesus para quê? Talvez a nossa discussão fosse muito mais contra o ceticismo do que contra o prazer em Cristo. Nós fomos salvos para o Evangelho, para Cristo. Para Cristo. Não há lugar melhor de se estar, irmãos, ainda que cercado pelos piores perigos, as circunstâncias mais adversas, do que com Cristo no centro da vontade de Deus. É o melhor lugar de se estar. Irmãos, e se Cristo não basta para nós, se esse evangelho não é suficiente para nós, existe alguma coisa de errada no nosso coração. Talvez nós nos tornamos crentes de um outro evangelho, de um outro Cristo. Talvez fosse melhor para a gente procurar algumas dessas igrejas que pregam, né, que tem como slogan, pare de sofrer, venha para cá, é isso, é aquilo outro, é o poder da palavra positiva, tal, essa coisa toda. Talvez fosse melhor para a gente assumir de fato que nós somos pagãos dessa monta e ir para esses lugares e ficar em paz. Mas não é o evangelho, irmãos. Jesus lá em Lucas 9, quando olha para aqueles discípulos, ele traz um evangelho ali, que não é um evangelho muito palatável. Se alguém quer me acompanhar, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Imagina, quem quer um evangelho assim? Quem quer um Cristo assim? Imagina lá a expectativa dos discípulos quando Jesus está sendo assunto aos céus, né? Senhor, será esse o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Nós seremos libertos de Roma, Senhor. Davi vai voltar para o trono, bênção de Deus. Aí Jesus diz assim, não vos compete conhecer tempos ou época.
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis meus mártires. Vê só que vocação maravilhosa. E vocês morrerão por mim, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vocês serão mártires, testemunhas. Imagina Paulo, rico, cidadão romano, educado aos pés do melhor rabino da época. Aí Jesus, quando chama Paulo, chega lá para Ananias e diz assim: vai, porque eu escolhi esse cara, e eu vou mostrar a ele o quanto importa ser rico pelo meu nome. Amém, irmãos? Não, ser próspero pelo meu nome, ser cabeça e não ser cauda pelo meu nome. Jesus diz assim: eu mostrarei a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Nós caminhamos em meio às adversidades constantemente, irmãos. Em meio às perdas, em meio aos sofrimentos, constantemente. E o que Paulo usa aqui para levantar, para animar o coração da igreja é isso. E por fim, no versículo 14, Paulo diz: para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. É o último ponto de estímulo que Paulo está dando aqui. Vocês alcançarão a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante que essa segunda carta ela é escrita para consertar alguns erros de interpretação da primeira carta. Algumas pessoas leram, não interpretaram muito bem, e surgiram alguns erros doutrinários na igreja sobre a segunda vinda de Cristo. Então Paulo escreve a segunda carta para ajustar isso aí no coração da igreja. Mas algo que está presente no coração da igreja, tanto na primeira carta como na segunda carta, Paulo menciona isso, é essa viva esperança, essa viva expectativa na segunda vinda de Jesus. Irmãos, como eles ansiavam pela vinda de Jesus. Como eles ansiavam pela revelação da glória de Cristo. E não é algo estranho, porque isso faz parte da pregação de Paulo. Paulo fala aos Gálatas que já não é ele mais quem vive, é Cristo que vive nele. Ele fala aos Colossenses: eu prefiro partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Na sua segunda carta a Timóteo, ele fala: olha, eu já estou morrendo, eu estou sendo entregue por libação, o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Esses irmãos nutriam no coração essa expectativa, irmãos, esse anseio pela vinda de Cristo. De repente aqueles irmãos acordavam e diziam assim: Senhor, será que é hoje o dia? Por isso, irmãos, o desapego no coração deles. E John Stott, num dos seus últimos livros escritos, ele vai dizer que nós precisamos aprender a andar com pouca bagagem. Porque, irmãos, nós somos peregrinos nessa terra. Ainda que estejamos aqui, nós não somos daqui. Nós estamos aqui passando, irmãos, marchando para Jerusalém Celestial, para o encontro com o Senhor Jesus, mas parece que essas coisas se tornaram para nós quase que uma loucura. A gente quase não vê pregações, sermões sobre o céu. Um dos CDs mais lindos que eu tenho o privilégio de ouvir é um de Grupo Elo, ainda nem era Grupo Logos na época, Grupo Elo. Ouvi dizer o nome do CD. Todas as músicas falam sobre o céu, irmãos. Todas elas falam sobre essa viva esperança no Senhor Jesus, mas nós fomos perdendo isso. Às vezes você chega para conversar com crentes, e você começa a falar sobre o céu, a pessoa parece que abre a boca assim, fica bocejando, e diz assim: meu irmão, esse cara eu acho que está doido. Porque nós nos acostumamos ao céu do aqui e agora, das transformações sociais, disso e daquilo outro, do que eu posso fazer pelo outro, das coisas que eu posso conquistar aqui, dos nossos reinos sobre a terra. Irmãos, isso não é céu.
Esse é o inferno da Babilônia, de Babel, que qualquer outra pessoa que não conhece, que qualquer pessoa que não conhece a Cristo está inserida. Mas nós não, irmãos. Nós somos um povo peregrino. Nós somos forasteiros. Nós aguardamos uma glória, uma revelação de Cristo. Nós aguardamos uma cidade que está sendo preparada pelo Senhor, moradas que estão sendo preparadas pelo Senhor. Nós aguardamos o retorno de Cristo, ou a nossa ida para Ele. Mas nós perdemos isso. E o que Paulo fala aqui, em último lugar, é exatamente isso: para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Para alcançardes essa glória. Essa bendita esperança, irmãos, devia tomar conta do nosso coração. E a gente deveria muito mais pensar e cantar sobre esse lar lá do céu, sobre esse céu, lindo céu, sobre as mansões celestiais preparadas por Deus, sobre ouvir e ver o dia da vinda do Senhor, sobre esse anseio do nosso coração, irmãos. Mas nós perdemos isso de vista, irmãos. E se há algo que Paulo pensa que pode animar o coração daquela igreja, é exatamente isso: o fato de serem amados pelo Senhor, escolhidos por Deus desde o princípio para a salvação, separados pelo Espírito, fé na verdade, chamados por meio do Evangelho e para o Evangelho, para alcançar a glória de Cristo. E para finalizar, olhe comigo o versículo 15, 16 e o 17. Veja o que é que ele diz: assim, pois, irmãos, desta forma, tendo em vista tudo isso que eu falei, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e essa boa esperança, pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Amém. Se há algo que pode animar o seu coração, não é a certeza de que o dólar vai cair para R$1, de que os planos de saúde vão se tornar baratinhos, de que as escolas vão fazer uma promoção ilimitada para que você inscreva seu filho pagando apenas 20% da mensalidade. Não é que os carros vão ser sem juros agora, que os apartamentos vão ter taxa zero. Não é nada disso. Não é nada disso, mas é o Evangelho, irmãos. Essa convicção que nos dá uma identidade, nos dá uma certeza e uma viva esperança no Senhor Jesus. Então a minha oração é que Deus use isso para consolar e animar o nosso coração, a permanecermos firmes e guardarmos no coração essa firme esperança de que pertencemos ao Senhor, de que Ele pertence a nós, de que nós estamos voltando para Ele. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Nós vamos orar e já nos preparar também para esse momento de ceia. Quero convidar os presbíteros para virem aqui à frente, para nos auxiliarem nesse momento. Coloque seu coração diante de Deus. O que é que tem enchido o seu coração? Quem tem falado ao seu coração? Em que você tem buscado ânimo, vigor, força para continuar? Em quem? O que é que tem alimentado você? O momento da ceia é um momento bem especial para a gente refletir sobre isso, porque é um momento onde nós somos alimentados pelo Senhor por meio desse pãozinho e desse copozinho de suco de uva. Mas o nosso coração é alimentado com a viva esperança. E Paulo diz, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, que nós somos chamados a participar desse momento, anunciando
a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Esse privilégio, irmãos, da comunhão com o Senhor é dado a você que é filho. Você que é membro de uma igreja genuinamente evangélica, foi batizado, fez a sua profissão de fé, está em comunhão com Deus e em comunhão com a igreja que você faz parte. Você é convidado a participar desse momento que não é a mesa da igreja presbiteriana, mas é a mesa do Senhor. É a mesa do Senhor. Nós vamos aguardar então até que todos tenham recebido para juntos participarmos com gratidão no nosso coração. Queria pedir para Lula fazer essa oração, consagrando nossas vidas e esses elementos ao Senhor. Deus querido, te agradecemos, Senhor, porque tua graça, misericordiosamente derramada sobre nós, nos basta. Te agradecemos, Senhor, porque tudo quanto não merecemos, recebemos de ti. Tudo que vem de ti, Senhor, é gratuito, é dom teu e não merecimento nosso. Que possamos, Pai, participar da tua mesa e que tu possa estar entre nós, servindo a cada um aqui presente, porque sobre nós basta a tua graça. Em nome de Cristo nós oramos assim. Amém.